Fala, pessoal do YouTube, a gente vai estar reagindo. Revelado, Endrick não joga por indisciplina? Vamos ver então. Pessoal, o Endrick segue sendo a última opção entre os atacantes da seleção brasileira, atrás de Igor Thiago e também de Matheus Cunha, só que agora a gente aparentemente tem o porquê. E seria indisciplina, seria desobediência. E aí você fala, pô, mas não parece combinar muito com o Endrick. Mas é exatamente essa notícia que sai lá no UOL e eu venho trazer aqui pra vocês. E eu quero tentar entender junto aqui com vocês se faz sentido? Ou será que é só mentirado, uma loucura, não tem nem pé nem cabeça? Bom, vamos lá. Como eu falei, o Endrick, ele não é a prioridade. O Igor Thiago começou a Copa e pro próximo jogo, o que se espera é que, caso não seja o Igor Thiago, o que eu acho que não pode ser, deverá ser o Matheus Cunha e não o Endrick. E o Endrick meio que nunca joga, nunca ganha oportunidade, quando ganha no final dos jogos. Por que exatamente isso acontece? Vamos lá, vem aqui comigo na notícia. Bastidores. Vamos descobrir então, né? Disciplina tática explica cautela de Carlo Ancelotti com o Endrick na Copa. Falta de disciplina tática. Mas calma, vamos tentar entender. Ancelotti vê o camisa 19 como jogador jovem de grande potencial e acredita que pode prepará-lo para jogar já neste Mundial. Acredita. Aqui, engraçado o uso das palavras, a escolha, né, de acredita. Não tem certeza, mas ele acredita. Há, entretanto, um desafio. A falta de obediência tática do jovem atacante em relação às funções que o treinador espera de um centroavante. Então, ele é bom, mas ele tá pecando ali em não seguir exatamente as orientações. Ele quer seguir o coração dele. E essas funções vão além de gols e ações sem bola. O que são exatamente, então? O treinador italiano espera que Endrick, mais adiantado, exerça uma marcação-pressão forte na saída de bola rival. Aí você pode pensar, pô, então esse que é o problema? Ele não tá pressionando quando o time tá com a bola? Mas o Igor Thiago também não tá, não. Aí, cara... O Brasil nem fica com a bola. Infelizmente não é muito verdade não, tá? O Igor Thiago, ele realmente pressiona bastante. Eu vi uma galera meio que pintando ele como um jogador gordo, pesado, que não corre, mas não é o caso não, tá? Que horror aí, falar assim. Se uma prova, inclusive, no Maracanã contra o Panamá, o gol do Ryan, que é meio que com gol aberto e tal, é justamente de uma pressionada do Igor Thiago. Ele tem isso como característica e no futebol de hoje em dia, que tudo é intensidade, tudo é pressão, tudo é marcar alto, o treinador gosta muito disso, ainda mais treinador europeu de ponta. Então, se você tem a impressão que o Igor Thiago não faz isso, e portanto é um absurdo, porque o Endrick não faz, mas ele não é o único, o Igor Thiago faz, tá? Eu tenho a impressão de que o Endrick também pressiona bastante, mas é impressão minha, eu não sou especialista nisso, e com certeza o Carlo Ancelotti Eu queria ver, pra poder saber e comparar. Mas o Igor Thiago faz... Ele faz. E aí resta saber se o Endrick acompanha ou não. Aparentemente não. Continuando, pessoas que acompanham o dia a dia do jovem jogador na seleção brasileira relatam que o atacante, embora mostre grande talento nos treinamentos, tem como característica muito forte o improviso e a tomada das próprias decisões. Minha visão, isso daí é o futebol brasileiro? É a arte do futebol brasileiro, não? Os caras querem uns caras robô que não pensa por conta própria? Obrigada, eu ia falar isso. Era pra eu não gostar disso? Tudo bem, né? Ao receber... Oi, agora Lucas. a gente começa a entender. Ao receber instruções e correções nas atividades, ele nem sempre as assimila e as cumpre rapidamente. Então, o Endrick, ele joga por conta própria. Ele é muito bom, ele faz umas jogadas diferentes, mas às vezes é diferente até demais. O que tá falando aqui com outras palavras? Tira o controle do Ancelotti sobre o jogo. Então, talvez o Ancelotti não goste tanto de usar ele. Não só ele, como o Xabi Alonso também não gostou, como também aconteceu outras coisas aí com outros técnicos. Talvez esse é o motivo. Ele é muito bom, é verdade, mas ele não obedece exatamente o treinador. O não que gostei. Hora vai dar muito certo, porque ele vai fazer um gol sem mais nem menos, mas em muitos momentos incomoda o técnico porque ele não tem controle sobre o que está acontecendo, o que é um problema. Enfim, último parágrafo aqui. Mas cadê o voto de confiança? O treinador o orienta para dominar uma bola em vez de arrematar de primeira, em vez de chutar de primeira. Então, domina primeiro, calma. E o Endrick, normalmente, ele só pega e chuta. Ao ouvir a instrução, o Endrick aceita e concorda. E em uma jogada seguinte, porém, ele repete a mesma jogada que tinha sido corrigida e chuta de primeira. Então, pô, Endrick, domina aí, joga com mais calma, sabe? Não sai chutando de qualquer jeito, não. Ele é italiano, né? Beleza, não gostei dele. E aí, no próximo lance, ele vai lá e chuta de primeira como se nada tivesse acontecido. Vamos lá, cara. Então, basicamente, essa aqui é a acusação. No mundo do futebol, onde cada vez mais o técnico quer comandar tudo, normal é do jogo, o Endrick supostamente não é um cara que obedece tanto assim. Então, o pessoal persegue
percebe que ele é bom, mas não a ponto de permitir ele em campo porque ele vai meio que desobedecer o que o técnico quer. Aí você pode pensar o seguinte... Que isso, cara? Então o técnico vai pro campo jogar? Oh, meu Deus do céu, tá me irritando. Porque, pô, eu vejo jogos e, sei lá, eu tenho a impressão que o Endrick é tão bom que mesmo sabotando se ele não for a nosso pessoa mais Naruto, obediente hein? do mundo, eu colocaria ele. Seria o Ancelotti o terceiro Hokage? É o terceiro? Será que o Endrick não é justamente tão terceiro? bom? Agora eu me esqueci. Que vale a pena tratar ele como exceção e deixar ele não respeitar Sarutobi. tanto? É então, ele. Na calada da noite eu penso igual você, se você pensa assim, tá? Calma. Me deu um branco. De acordo. Eu duvido, sei lá, que o Romário ouvia exatamente o que o treinador queria e repetia, e não as coisas da cabeça. Eu concordo com esse pensamento. Porém, gente, o que a gente tem aqui? Será que é verdade? Primeiramente isso. Será que é verdade que o Endrick realmente, às vezes, ele não faz exatamente o que o técnico quer? Então, infelizmente, a gente tem algumas coisas aqui recentes no futebol que indicam que talvez seja verdade sim. Por exemplo, já agora lá na França, jogando lá no Lyon, a gente teve um momento que teve essa matéria aqui sobre ele do Paulo Fonseca, o técnico lá no Lyon, reclamando do Endrick. Então a manchete aqui diz o seguinte: técnico do Lyon cobra Endrick e pede mais esforço do brasileiro. E deu um soco aqui no microfone, você me perdoa. Abre aspas. Não estou aqui para criticar mais. Pô, tô querendo criticar ninguém, não. Mas assim, aí fala 10 minutos criticando. Cara, se a gente pega pra ler aqui, a coisa piora, tá? Então presta atenção. Paulo Fonseca, treinador do Lyon, cobrou Endrick publicamente durante entrevista coletiva concedida nessa sexta-feira, dia 10. Isso aqui foi em abril desse ano, já na França. Pouco tempo atrás. O brasileiro não teve boa atuação no empate em 0-0 diante do Angers. É assim que pronuncia? Angers? Porque é francês? Só Deus sabe. Enfim, pela última rodada da Ligue 1. E não marca há quase um mês pelo clube francês. O primeiro ponto aqui, tá? Vinícius Mendes 135 mandou R$2. Pra você ter uma ideia, o Endrick chamou até a sua mãe pra tentar convencer o Ancelotti pra botar ele pra jogo. Essa relação deles dois já é assim desde o Real Madrid. Gente, o cara tá sabotando ele. É sério que ele chamou a mãe? Mano, o Ancelotti é o Sarutobi real. Passagem do Endrick, esses 6 meses lá na França, deu tudo muito certo. Não, ele teve, sim, momentos muito bons, inclusive ele fez um hat-trick, tá ligado? Só que teve tempo suficiente pra começar a desandar, começar a ficar, ele não marca há quase um mês, e deu tempo também dele ser criticado publicamente pelo técnico. O que normalmente, gente, só acontece se o problema é recorrente. Normalmente, técnico não vem a público pra jogar alguém no fogo, sem mais nem menos, não. Vide aí, por exemplo, o Felipe Luiz, ano passado com o Pedro, que eu acho que pra aquilo ali acontecer, pra uma exposição pública daquele nível, é porque o problema já tava se arrastando há muito tempo. Então, assim, é claro que no caso do Felipe Luiz é um tom acima, o Pedro chegou a ser afastado e tal, mas, na média, normalmente, quando um técnico aparece na coletiva pra falar alguma coisa, é que o pau já tá quebrando, ele já tá incomodado, não é de hoje. Enfim, continuando, abre aspas, aqui palavras do técnico, tá? Não estou satisfeito, obrigado propaganda, não estou satisfeito com o desempenho dele, admitiu Paulo Fonseca. Abre aspas de novo. Ele me disse que estava um pouco cansado da viagem, com a seleção brasileira e tal, mas ele tem a responsabilidade de fazer mais. Ok, até aqui tá ruim, mas vai ter uma coisa pior ainda, tá? Vou até dar um zoom aqui para você poder acompanhar melhor. Abre aspas, mais uma vez, palavras do técnico. Não estou aqui para criticar os jogadores, mas espero mais dele. Ele tem a obrigação de fazer mais. Isso todo jogador, né? Precisamos dele. Atualmente, presta atenção. Atualmente, dependemos de um jogador, o Afonso Moreira, que jogava na 3ª divisão portuguesa há um ano e que, ao contrário dele, ao contrário do Endrick, assume a responsabilidade, fecha aspas, disse o técnico. Tem um cara da 3ª divisão do Portuguesão que tá tendo mais responsabilidade do que o Endrick. Barras pesadas, né? Assim, é uma declaração bem forte se você for ver. Não para por aqui. A gente tem mais. Paulo disse ainda publicamente que Endrick precisa se esforçar mais e voltou a usar o português, o atacante lá, o Afonso Moreira, né? Paulo não, Paulo é o treinador. Voltou a usar o português como exemplo a ser seguido na equipe. De novo ele falando, se Afonso tem essa coragem, os outros também precisam ter. Endrick precisa estar mais disponível. Ele fica na sua própria área. Ele não está obedecendo exatamente? Então, esse último parágrafo aqui vai ser o mais relevante
para o que tá acontecendo agora na seleção brasileira. Presta bem atenção. Não tentou se posicionar entre linhas, interceptar a bola, oferecer outras opções para o time. Ele precisa se esforçar mais. Ele não tentou se posicionar entre linhas. Ele não tentou interceptar a bola. Ele não tentou oferecer outras... Teimosia. Desobediência, aparentemente. Finalizou aqui. O Lyon vive um período de crise após ter conseguido uma vitória. Aqui é o momento lá que ele estava mal na França. Então, gente, a gente tem recentemente um caso que parece muito com o que está saindo agora. E eu acho importante trazer isso que aconteceu recentemente, porque sai muita notícia. A gente, semana passada, estava falando aqui que, ao que tudo indicava, a seleção brasileira entraria com Danilo e com Alexandro. E acabou que nenhum dos dois começou de titular. O Danilo deve começar o próximo jogo. Mas, enfim, saem muitas notícias e sempre fica muito difícil saber exatamente o que é verdade. Então, o que normalmente a gente usa para tentar descobrir? Pô, primeiramente, de onde que tá vindo a fonte? Porque uma coisa é vir da Globo, do GE, que são, né, jornais grandes e tal. Outra coisa é o Zé das Couve falou, tá ligado? Então aqui vem do fonte vozes da minha cabeça. Que a fonte, vi no Twitter. Eu considero se tem alguma coisa que faz parecer que essa notícia seja verdade no histórico do atleta, do time, do treinador. James Bond mandou R$5. Tá fofinha com a camisa da seleção. E ó, meu timão! Obrigada, James Bond. Me sinto muito lisonjeada, cara. O James Bond mandou, cara. Tim, do you ask me about Vini Jr.? I think he is awesome player. E, cara, como é que eu falo, chat? Pra mim, no último jogo, ele carregou sozinho. Mano, o Vini pegava a bola, não tinha ninguém do time perto. Eu fiquei tipo, meu Deus, tadinho do Vini Jr., ele tá carregando esse time. Esse caso aqui do técnico reclamando publicamente dele. Você quer mais? Teve também aquela oportunidade que, jogando no Real Madrid com o Carlo Ancelotti, o Endrick num jogo de Copa do Rei, que ele foi vice-artilheiro do campeonato, mas que durante o campeonato ele tenta uma cavadinha. O Ancelotti fica puto a ponto de falar que ele não pode fazer isso, que ele tem que jogar sério, que não é pra ficar jogando igual teatro. Esse é o nível da coisa. Não é pra ficar jogando igual teatro. Isso aqui não é teatro, isso aqui é futebol, joga sério. Então é mais um caso de publicamente treinador meio que vindo reclamar com o Endrick. Não tem um vídeo no YouTube de melhores jogos do Brasil? Seja verdade, sim. Meio preocupante. Talvez a gente tenha descoberto porque tantos técnicos diferentes se negam ao Endrick. E aí a gente volta lá atrás, no que eu tava falando meio que no começo do vídeo. Tá, beleza. Mesmo que isso seja verdade, que aqui é o ponto. Mesmo se o Endrick for desobediente, igual o pessoal tá falando, pô, será que não vale a pena colocar ele não? Não era pro Ancelotti estar usando ele não? Porque ele é melhor, porque ele é bom, porque ele é muito bom. Então, aí eu tenho uma parada aqui que, novamente, eu concordo com você, eu usaria. Só que, o que acontece no futebol hoje em dia? Porque ninguém vai sair metendo louco. Normalmente existe um padrão e quase sempre os técnicos, eles trabalham de forma muito parecida. Aí o que a gente tá pensando aqui? Pô, mesmo que o Endrick não faça exatamente o que o técnico pede, será que o técnico não deveria usar ele, não? Aí eu vou pra quê? O clássico vídeo do Luiz Henrique dando um esporro no Kylian Mbappé. Eu já ia falar Endrick de novo. No Mbappé. No Kylian Mbappé. Lá no PSG. Eu gosto do Mbappé. Ele era praticamente que o dono do time. Mesmo assim, se você não tá... Mesmo sendo você o Mbappé, se você não obedece o técnico, você vai tomar um esporro. E aqui, o clássico vídeo que todo mundo já viu. Yo te he leído que te gustaba Michael Jordan. Michael Jordan cogía de los huevos a todos sus compañeros y se ponía a defender como un hijo de puta. Tú tienes que dar ese ejemplo, primero como persona y como jugador, de ir a presionar. Vas a tener a Cubarsí, vas a ser tú el que marca a Cubarsí e a Ter Stegen. E te vas a pegar todo o partido. E é engraçado que assim, ele dando o maior esporro, tipo, mano, você tem que marcar. O Michael Jordan marcava, quem que é você pra não marcar? E a gente sabe hoje que o Mbappé não considerou nada disso, tava entrando aqui e saindo aqui, tá ligado? Mas enfim, e aqui ele fala, você tem que marcar, você tem que, sabe, contribuir pro time, você tem que dar esse exemplo. Pressionando a Cubarsí que não avance e pressionando a Ter Stegen para que juegue rápido. E volviendo rápido. ¿Para qué? Para ser un líder. Porque tú piensas... Como que ele é bonitão. Claro, tú eres un fenómeno, un top mundial, ninguna duda. Pero yo no me vale eso. E parece ter um ótimo senso de humor. Y cuando no nos puedes ayudar con los goles, porque el otro día tenías a dos jugadores de alto nivel para ti y no puedes ayudarnos, tú nos ayudas en todo lo defensivo. Coges así y dices, chavales. Porque cada vez mais todo mundo tem que marcar.
Porque cada vez mais o futebol se decide nos detalhes. Tudo é muito meticulosamente pensado. Então, se você não obedece, você meio que complica. Mesmo que você Mas eu acho seja que- o praticamente dono do time. Mesmo assim, se você não tem que ouvir o cumprir técnico, o que né? o treinador manda, hoje em dia, principalmente se o treinador for alguém que tem moral, tipo o Luiz Henrique, tipo o maior campeão da Champions League, na seleção brasileira, você vai rodar. Se você não seguir, o futebol tem sido assim. E aí acontece o quê, cara? Apesar desse vídeo aqui, apesar dessa boa chamada de atenção ali, porque eu acho que comparar com o Jordan é muito legal e tal, o Mbappé não seguiu. O Mbappé, ele não obedeceu. O Mbappé seguiu sendo o Entregou Mbappé. gol. Aquela- E aí, depois o Mbappé sai do PSG e vai pro Real Madrid. E você acha que o Luiz Henrique ficou triste de perder o Mbappé? Na verdade, olha só, jugador que se movía por donde él quería, eu tinha um jogador que se movia pra onde queria. jugador que se movía por donde él quería, implica que hay situaciones de juego que yo no controlo. Implica, faz com que aconteça situações de jogo que eu nem controlo. Então, El año que viene las voy a controlar todas. ano que vem, que foi agora 2025, né? A primeira Champions do PSG. Ano que vem eu vou controlar todos. Ano que vem eu não tenho mais esse jogador que tá tumultuando ali a coisa. E aí quando eu controlar todos, vai acontecer o quê? Todas, sin excepción. Vou controlar todos sem exceção. Eu vou ganhar. Então você tá em dúvida se meu time vai melhorar? Bom, agora eu controlo todos. E aí vocês vão ver o que vai acontecer. E depois desse vídeo aqui, ele ganhou as 2 Champions que vieram pela frente, pelo PSG. Então assim, gente, eu acho que é legal a gente entender o que tá acontecendo no mundo do futebol. Tá, que é tá, esse ele momento pode de, falar mano, porque ele você ganhou. tem que obedecer. E se for isso que tá acontecendo, Hendrick, pelo amor de Deus, meu filho, obedece os caras aí, tá ligado? A gente precisa de você jogando, todo mundo quer ver você jogando, chefe. Se o problema é de fato esse, só obedece, é mais fácil, tá ligado? Mas, pra você que não sabia, é isso. E pra você que não tinha esse contexto do futebol de o Hendrick Eu queria tem tanto os ver ele probleminhas jogando pra prévios poder ali, falar. de como tá hoje o futebol, agora você tá sabendo. Porque isso aqui é o Josão News. Isso aqui é informação. E eu sigo postando 45 vídeos a cada 2 horas. É impressionante. Nossa, Enfim, se inscreva aqui no canal, se impressionante você gostou mesmo, desse vídeo, parabéns, deixa também viu? aqui o seu like. E é nóis. E, Hendrick, pelo amor de Deus, obedece os caras aí, velho. Pô, na moral mesmo. De Eu não coraçãozinho. vou pedir demais, tá ligado? Até o próximo vídeo, pessoal. Dá uma chance pra ele, Antilote. A gente promete pra você, Antilote, que ele vai obedecer você, se for esse o caso, né, chat? A gente queria tanto ver ele jogando pra poder falar se ele tava certo ou errado.